Olá, pessoal. Como entrei já de férias do meu seminário na Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, dei minha última aula na semana passada, sobra-me tempo para poder conversar um pouco mais com vocês e eu escrevi algumas coisas que eu acho que às vezes quando a gente fala sem ler, só na associação livre, a gente deixa de dizer coisas muito importantes. Então eu resolvi começar a trabalhar a especificidade das fobias a partir da teorização freudiana, porque me parece que é preciso que a gente consiga entender quais são as reflexões trazidas por Lacan a partir, digamos assim, da abertura dos estudos do traçado freudiano no campo das fobias. Porque, de fato, não é um assunto simples, é um assunto bastante controverso, dado que existe uma discussão bastante interessante, eu já mencionei isso, entre um segmento de psicanalistas que quer colocar as fobias como uma caracterização estrutural própria e outros que a situam no meio do caminho, como eu disse, numa placa giratória dentro das neuroses histérica e ou fóbica, né? Ou obsessiva. Então, eu acho que a gente precisa começar tendo em mente que toda vez que a gente vai falar da clínica, a gente parte de um trabalho de elaboração. Portanto, trata-se de simbolizar a clínica, né? E tomar a clínica como sendo real. Daí que a gente pode dizer que é o real tratado pelo simbólico. É esse o trabalho de teorização ao qual deve se prestar todo e qualquer psicanalista, né? Então, em Freud, o problema da angústia e o seu correlato, que é a questão das fobias, se apresenta, na verdade, em 3 momentos bem definidos da sua teorização. Um momento que é ainda no século XIX, final do século XIX, lá por volta de 1894, 1895. Depois, ele volta a essa questão no próprio, o caso mais famoso de fobia, que é o pequeno Hans. Depois, ele retoma a questão, a sua teorização em 1926, quando ele vai escrever o seu famoso livro Inibição, Sintoma e Angústia, né? O seu texto. Mas, lá por volta de 1894, no seu artigo Psiconeuroses de Defesa, as distinções, né, em termos estruturais, são ainda bastante confusas. Em 1895, num texto chamado Obsessões e Fobias, Freud vai trazer uma maior clareza e entendimento teórico para a questão, dizendo que os mecanismos das fobias seriam, a rigor, distintos dos mecanismos que estão presentes nas neuroses obsessivas. E ele as coloca no rol das neuroses de angústia. Nós vamos entender o que ele está chamando de neurose de angústia. Claro que as neuroses de angústia, eu posso adiantar, de alguma maneira estão mais para o lado da histeria e tem uma relação quase que direta com a questão da transferência e análise. Mas, enfim. Então, ele coloca as fobias nesses 3 grandes grupos. As fobias de origem traumática, essas ligadas à questão da histeria, as fobias que ele vai chamar de atípicas, que estariam vinculadas aos mesmos mecanismos da neurose obsessiva, e, por último,
as fobias que ele nomeia de fobias típicas, que na verdade não teriam um mecanismo psíquico próprio e estariam vinculadas às ditas neuroses de angústia, ou seja, seria alguma coisa produzida, né? Seria, portanto, efeito da transferência, né? Dos momentos de transferência. Essas características específicas das fobias fogem, na verdade, à classificação. Quer dizer, você não teria como colocar uma especificidade só das fobias. Daí que a gente pensar as fobias como uma estrutura diferente da neurose obsessiva e da neurose histérica é bastante complicado, né? A partir do caso Pequeno Hans, Freud deixa de se preocupar justamente com a questão classificatória para dar uma atenção maior ao fato de que uma fobia pode, a rigor, se apresentar no percurso de uma análise em qualquer situação de neurose, tanto na neurose obsessiva quanto na neurose histérica. E a pergunta que se coloca é, afinal de contas, o que isso significa, né? Para Freud, então, toda fobia resulta da angústia. Uma angústia que encontra na eleição de um objeto um modo de escoar o excesso de tensão acumulado por falta de significação. Então, como a fobia, então a gente pode dizer que ela se constitui muito precocemente, né? Os elementos que veiculam o aparecimento posterior de uma fobia, eles são colocados para o sujeito muito precocemente. E eles se devem a uma impossibilidade de encontrar uma representação, portanto, de dar um caráter significativo a um determinado estímulo libidinal, um excesso de tensão, né? Então, a gente pode entender que a questão que está no fundamento de toda e qualquer fobia, do ponto de vista freudiano, deve-se a uma questão econômica no processo de pensamento, diminuindo, então, a excitação psíquica pela eleição do objeto fóbico. Então, se você constitui o objeto fóbico, a partir daí, o sujeito só se vê num excesso de excitação quando frente a esse objeto fóbico. Em relação ao caso Pequeno Hans, que na verdade foi um caso que ele não assistiu diretamente, quem era paciente dele era o pai de Hans. O pai de Hans leva suas anotações sobre o que observa com o seu filho, e Freud então passa a instruí-lo, né, sobre como conduzir as coisas, né? Então, na verdade, é quase como se Freud estivesse na posição de supervisor do pai do Pequeno Hans na condução da situação com seu filho. Aí a gente já vai até adiantar uma questão interessante, que bem mais lá na frente eu quero abordar com vocês, que é a questão da supervisão. Mas vamos nos deter aqui a essa questão. Então, o que Freud vai sublinhar é a problemática da relação do Pequeno Hans com sua mãe, né? Portanto, uma questão edípica por excelência, né? E o objeto fóbico, o que ele vai fazer, no caso, o objeto fóbico nesta fobia são os cavalos, né? O que ele vai fazer é desviar os pensamentos e, assim, aplicar o sentimento inconsciente de culpa do jovem
menininho, né, da criança, porque ela estava em franca rivalização com o seu pai. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco o que significa a eleição desse objeto fóbico, no caso do pequeno Hans, esse objeto fóbico que é o cavalo, e a gente vai poder discutir um pouco as eleições dos objetos fóbicos em qualquer fobia. Mas, vejam bem, o problema da eleição do objeto é secundário à questão da angústia. O que é importante salientar é que o fundo de toda fobia é angústia. Bom, até o próximo. Tchau!